Oi, mundo inteiro, aqui fala sua Madalise, começando aqui nosso primeiro vídeo da série Pocket Edition, galera. Né, como é meu primeiro vídeo do YouTuber, a minha irmã tá me enchendo o saco, mas não faz Para de mal. virar o tablet. Cala a tua boca. Ó, pessoal, aqui eu tenho uma vila, né, porque eu procurei na internet e eu sei como fazer mãe de nascer em uma vila. Isso aí, pessoal. Deixa eu pegar aqui, tem uma coisinha nesse baú aqui que eu gosto. Obsidians aqui pra mim, né? Deixa eu colocar já um pouquinho na minha armadura aqui. Tá filmando? É que sabe por que eu tô pegando essa terra, pessoal? É porque aqui na minha coisa tem um pouco de lava. E daí ela queima a minha vila inteirinha. Bom, eu comecei aqui, né, da fase 1, da fase 0. Oi, villager, tudo bem? Bom, então, para começar o jogo, a gente precisa pegar madeira. Então, vamos lá pegar madeira, né, pessoal? Corre, bonequinho. Tô com uma skin aqui bem massa aqui, eu gostei dela. E o nome dela, né, porque eu pego aquela da skin Forma Minecraft P, né, galera? Cadê as árvores marrom aqui? Uma árvore marrom. Vai aparecer meu dedo, porque eu ainda não aprendi como fazer aquele aplicativo lá, né? De não aparecer o dedo, mas não foi mal, né, galera? Sei que pra vocês faz um pouquinho, mas não foi. Mas vocês vão ter que aguentar. Deixa eu coletar aqui uma arvorezinha, já tá bom. Aqui, deixa eu refinar, né? Porque é Pocket Edition. 16 já tá bom. Deixa eu fazer uma Graffiti Table Sticks. Oi, carinha, tudo bem? Vamos fazer primeiro uma picareta, um machadinho. Uma espada ainda não adianta, né, pessoal? Porque então vamos matar aquilo ali, porque a gente vai precisar de uma cama, né? Bota aqui uma lã, vamos pegar mais uma lã. Mais uma já dá pra fazer uma cama. Ah, não, é 3 lã, né? Esqueci. Ai, pessoal, tá difícil de matar essas ovelhas do cacete. Morre, morre. Morreu. Aqui vou ir pra fase 1 já. Então, né, deixa eu pegar aqui. Vou fazer uma caminha já pra gente. Então vamos ir dentro de uma casa, né? Que eu já coloquei. Vamos escolher uma casa mesmo dessa vila aqui, porque não vai dar tempo de a gente montar, né? Já isso no primeiro vídeo. Então, no segundo eu vou ensinar como fazer essa manhã de vila, né? Só que eu vou ficar no meu mesmo sobrevivência. Quer dizer, eu nem sei se eu vou ensinar, né? Mas tudo bem. Aqui, deixa eu... Ah, eu esqueci desse probleminha. Eu não sei pôr cama. Nossa, que jogador de Minecraft. É que tem que abrir um buraco no chão. Não tem que abrir. Tem que sim, abre o buraco pra você ver. Só que primeiro tem que forrar o chão, isso eu sei. Tem que cavar mais um. É porque é porque eu sou assim. Por que eu não consigo, pessoal? Por favor, ponha. Tá, pessoal, vou deixar pra pôr essa cama do cacete outra hora. Agora vamos coletar madeira, que é o que a gente precisa. Quer dizer, primeiro vamos coletar uma pedrinha. Eu não vou roubar dessas casas porque é minha casa, então...
Ai, tá ardendo meus olhos. Só pra quem quiser ter esse Pocket Edition, o meu, a maioria tem que pagar, né? Mas é interessante, porque eu não precisei pagar o meu. A minha irmã chama um aplicativo lá de baixar, né? O nome é Mobgene. Bogene. Gênio. Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui. Porque, né, eu já baixei no tablet, daí é só pro meu, que já vem com uma skin, né? Você procura Pocket Edition, não procura Minecraft P. Procura Minecraft Pocket Edition, vai aparecer lá, daí você pega. E esse é bom, galera, porque no Pocket Edition, que não tem essas comidinhas, ele que paga, que, né, ele tem que fazer o portal de outro jeito para ir pro submundo. E como esse é avançado, se faz com aquelas obsidians mesmo, no criativo. No sobrevivência também dá, né? Então, acho que já tá bom de pedra. Vamos lá na minha casinha de novo. Pessoal, como é celular, né? Então é pouquinho minutos que tem que ser o vídeo. Deixa eu entrar na minha casa. Daí eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Coitadinho, né? Coitado. Deixa eu fazer, né? Como os youtubers chiques. Acho que aqui, né? Bom, galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Pocket Edition. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Então, falou!